Olá, salve, salve nação, comece a emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui, mais um vídeo com dúvidas da audiência. E o nosso bate-papo de hoje é mais sobre manejo de dieta cetogênica, se a coisa está correndo certo, coisas que a gente pode fazer. É o dia a dia da dieta cetogênica, né? Eu estou trazendo a dúvida da Jéssica Rogério Dias. Obrigado, Jéssica, pela dúvida. Então vou dar uma lida aqui e depois eu teço meus comentários. Vamos lá. Boa noite. Com um mês e uma semana de low carb, perdi 4,5 kg, mas nas duas últimas semanas perdi apenas meio quilo. Estagnei no meu peso. Eu discordo que perder meio quilo é estagnar no peso, mas enfim. Faço jejum de 16 por 8, tá? 16 por 8, jejum é você ficar 16 horas sem comer e você tem uma janela de alimentação de 8 horas. É o protocolo, entre aspas, mais comum de jejum intermitente. Tá? Diariamente, para mim, é normal, pois nunca fui de tomar café da manhã. Será que tenho que aumentar as horas em jejum? Nesse período de dieta, não fiz dia do lixo e o que já aconteceu é que algumas refeições eu consumo adoçante, xilitol e cacau 100%. Isso me ajuda na vontade de comer doces, mas mantenho minha ingestão de carboidratos líquidos de 20 a 30. Será que isso está me atrapalhando? Sempre me alimentei mal, muita farinha branca, açúcar. Será que tenho resistência à insulina? Não tenho muito peso a perder, apenas localizada. Gostaria de dicas para potencializar o meu emagrecimento. Tenho 1,70 m, peso 64 kg, mas com um percentual muito alto de gordura, resultado da avaliação física que fiz com um profissional. Eu acho difícil você estando próximo do seu peso ideal, o teu percentual de gordura ser tão alto assim. Mas pode estar um pouco mais elevado. Mas vamos lá. Então, vou começar a tecer meus comentários aqui. Então, meu primeiro comentário, Jéssica, é que se você não tem muito peso a perder, ou seja, você está próxima do teu peso ideal e pelas medidas que você mandou, 1,70 m, 64 kg, você está bem próximo, você já está no seu peso ideal, tenho certeza, não calculei o IMC, mas eu tenho certeza que vai dar entre 20 e 25, você já está bem próxima do seu peso ideal. Mesmo numa dieta low carb bem feita, tá? Feita com perfeição, você já está próxima do ponto de equilíbrio. Tá? Então, boas chances de ser mais difícil. Aliás, você mesma descreve que você precisa perder mais localizada. Isso não vai acontecer rápido. Tá? Eu tenho uma dica a respeito disso, vou chegar lá. Mas vai ser mais devagar para você perder o peso no teu caso especificamente. E até um alerta que eu deixo aqui para as pessoas que têm aquela alta expectativa de não, porque eu comecei uma low carb, eu quero perder 5 quilos numa semana. Aqueles resultados intensos que você vê em relato de internet, etc. Nossa, comecei a low carb, perdi 8 quilos. E eu tive, por exemplo, um cliente para quem eu prestei consultoria que ele em 2 semanas perdeu 8 quilos. Coisa pra caramba, né? Só que tem 2 alertas que eu preciso fazer aí. Primeiro de tudo, isso não é a maioria. Tá? São as exceções, são os pontos fora da curva. A imensa maioria das pessoas que vai começar uma low carb cetogênica, elas vão ter relatos mais modestos de perda de peso. Tá? Só que quem bota a boca no trombone é quem teve o relato maravilhoso. E eu vejo isso com as coisas que chegam no meu e-mail. Tá? Chega e-mail não é da pessoa que perdeu. A pessoa que perdeu está feliz da vida, não vai ficar mandando e-mail pro doutor para pedir esclarecimento. Quem vai mandar o e-mail é a pessoa que está achando que o resultado dela não está bom, que é a imensa maioria. E eu tenho que demover essas pessoas dessa expectativa elevada, até porque essa pessoa não é a pessoa que perdeu peso. Então, os organismos são diferentes, a forma com que o organismo reage a determinadas dietas é diferente, a composição muscular da pessoa é diferente e tudo isso influi. E o segundo ponto que eu preciso alertar é que quanto mais acima do peso, ou seja, mais obesa a pessoa for e quanto mais resistência à insulina essa pessoa tiver, vou comentar sobre resistência à insulina mais à frente, tá? A low carb cetogênica tende a ser mais efetiva. Então são essas pessoas que vão tender a perder mais peso. E se você está muito próximo do seu peso ideal, você provavelmente, também vou comentar sobre isso, provavelmente você não tem resistência à insulina, a não ser raros casos, porque resistência à insulina está muito relacionada com um excesso de peso, obesidade e por aí vai, síndrome metabólica, que está associada com, tudo relacionado com obesidade, que definitivamente não é o seu caso, tá? Mas nesse tipo de caso, a tendência é que você perca numa velocidade menor, porque você tem menos gordura para perder, você já está perto do seu ponto de equilíbrio. E pior ainda quando você está falando de gordura localizada, porque é aquela gordura que é a última que você vai perder, que o teu organismo vai tentar agarrar nessa gordura de qualquer forma. E aí, Jéssica, uma coisa que você não mencionou,
na tua mensagem para mim foi a questão do treinamento, se é que você faz algum treinamento, alguma atividade física. E a estratégia alternativa que eu costumo recomendar para a pessoa que está próxima do peso ideal e quer perder a gordura localizada é a mudança de composição corporal. Caramba, falei grego agora, né? Não, mudança de composição corporal chama-se construção muscular, tá? A dieta low carb cetogênica não é a dieta mais adequada para a construção muscular, mas você consegue, quando você está ali nesse ponto de equilíbrio, você consegue sim produzir, construir nova musculatura. Tá? E à medida que você vai construindo nova musculatura, a tendência é que seja cada vez mais fácil você perder essa gordura localizada. Tá? Mas novamente, gordura localizada ela só se perde com emagrecimento, ou então aumento do seu metabolismo, ou troca de composição corporal, e nisso eu recomendo que você invista em musculação, mas musculação pesada, tá? Não cai nessa de, não quero fazer musculação pesada, aliás, muita mulher cai nessa, não quero fazer musculação pesada porque eu não quero ficar monstruosa. Você não vai virar uma Graciane, a não ser que você tome algumas substâncias que são as mesmas que fazem os homens ganharem músculo com mais facilidade, você sabe do que eu tô falando. Então, quando a mulher malha pesado, a musculatura dela não hipertrofia tanto, mas ela ganha mais massa muscular e também tonifica. E tonificar, leia-se, a tua gordura localizada vai acabar dando lugar a uma musculatura mais densa, mais forte. Tá? O corpo de uma mulher que malha pesado, ele é bem definido e ele é extremamente feminino, tá? Dificilmente, a não ser que você tenha alguma anormalidade, ou tome bomba, você vai ficar com uma aparência masculinizada. Isso não vai acontecer. Isso vai de encontro também à questão da mudança do teu percentual de gordura, que você alega ser bastante elevado. Para mudar esse percentual de gordura na faixa do peso ideal, construir musculatura. Isso vai reduzir, o teu peso pode até não alterar, mas você trocando esse músculo, entre aspas, eu não gosto muito desse termo trocar músculo por gordura, porque um não vira o outro. Você pode simultaneamente construir musculatura e perder gordura, mas não necessariamente significa que você trocou um pelo outro, embora na prática seja bem parecido. Mas enfim, é uma questão mais filosófica. Mas você tendo mais músculo e menos gordura, o teu percentual de gordura vai cair, sem necessariamente diminuir o teu peso, que já está na faixa ideal. E aí, sobre a questão de você estar emagrecendo de forma mais lenta, tem uma coisa que entra em jogo também, que é a reação do teu organismo a uma perda de peso muito acelerada. O teu organismo vai tentar brecar isso. E existe uma teoria não comprovada, mas plausível, de um autor chamado Lyle McDonald, tá, sobre o que acontece com as células adiposas quando elas sofrem um esvaziamento relativamente rápido, que é exatamente o que acontece nas primeiras semanas de dieta cetogênica, e aliás eu posso afirmar categoricamente na minha experiência que isso ocorre para valer na terceira semana. É impressionante como, especialmente mulheres, eu tive um cliente homem que estancou na terceira semana, mas na terceira semana de dieta cetogênica grande parte das mulheres estanca e não necessariamente está relacionado com a menstruação. E a dica é simplesmente persistir, porque é aquela história, estanca, mas também não está engordando, né? Eu vejo muita gente que, meu Deus, estanquei, não sei o que, quer saber, essa dieta não é para mim. E aí vai fazer coisas que vão fazer você recuperar o peso, não faz sentido. O que faz sentido é você persistir. E aí eu fiquei devendo a teoria do Lyle McDonald, que é o seguinte, quando a célula gordurosa esvazia muito rápido, tá? Ela vai tentar ocupar esse espaço depois de algum tempo com água. Tá? Você aumenta a reabsorção de água. Só que o que acontece? Se você continuar fazendo, e aí vamos voltar à questão de você persistir. Se você continuar fazendo o que é certo, ou seja, persistir na dieta a despeito da tua falta de, não digo emagrecimento, mas diminuição do peso, porque provavelmente você está emagrecendo sim, existe uma diferença entre emagrecer e perder peso, tá? Porque perder peso, se você perdeu água, você perdeu peso. Não necessariamente você perdeu gordura, mas emagrecer é perder gordura. Então, voltando lá à célula, essa célula vai chupar água e isso acaba provocando estancada. Tá? Para saber disso, para saber se isso está acontecendo, você precisaria ter medições seriadas do seu percentual de gordura, coisa que infelizmente pouca gente faz, que a pessoa quer se ligar no peso mesmo, quer que o peso caia. Mesmo que seja água, a pessoa se engana e acha, perdi 3 quilos, não sei o quê. Se 2,9 forem de água, a pessoa não está nem aí porque está 3 quilos mais leve, não necessariamente mais magra. E aí,
quando a célula puxa essa água, se você continua fazendo, essa água vai embora mais dia ou menos dia. E eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu comigo uma vez, que eu dei uma estancada de 2 semanas, mas mantive e quer dizer, rolaram umas vodkas aí, eu sou humano, né? Mas só, pelo menos não subiu o peso, e na semana seguinte eu joguei 1,5 kg fora. Depois dessas 2 semanas de estancada e vodka, né? Não devia ter tomado, mas depois eu joguei 1,5 kg fora. Isso sem muita atividade física, que eu estava numa época meio relapsa. Então, em resumo, emagrecimento, e estou falando de emagrecimento, não de perda de peso. Tá? Emagrecimento não é uma coisa linear, vai ter estancada, vai ter redução de ritmo, tal, mas o importante é você fazer sempre as mesmas coisas, porque fazer sempre as mesmas coisas foi o que fez você engordar. Você sempre comia as mesmas besteiras, etc. Mas o fato é que naquela época você não estava colocando um esforço consciente nisso, então você nem sentiu e acha que engordou rapidinho de uma hora para outra. Se você fizer as mesmas coisas, as coisas certas, e aliás, o que está indicando que o caminho está certo é que você perdeu peso no começo e continua perdendo peso, embora num ritmo mais lento. Então alguma coisa você está fazendo certo. Então continuar fazendo essa coisa certa, eu vou dar algumas dicas aqui para você dar uma incrementada, e naturalmente vai descer de novo, tá? Isso vai descer porque não tem para onde correr. Você engordar você não vai se você continuar fazendo essa alimentação, justamente porque você não está produzindo insulina e você não vai armazenar, tende a não armazenar gordura quando você não está numa secreção grande de insulina. Então a primeira dica que eu te dou, como você tinha me perguntado sobre aumentar o teu período de jejum, você não precisa aumentar necessariamente o teu período de jejum. Eu manteria dessa forma que você está fazendo, mas colocar um jejum de 24 horas por semana, ou então um jejum mais prolongado. Não mais prolongado que 24 horas, que eu não gosto de jejuns maiores que 24 horas, mas mais prolongado que 16, um jejum intermediário de 18, 20 horas. Você está dando espaço para o teu organismo consumir a gordura corporal. E aí você tá alguns resultados meus aqui a respeito da prática do jejum intermitente. Uma coisa... Como eu estou fazendo agora, eu faço jejum todo dia de 16 horas, eu parei de tomar café da manhã porque eu não preciso, eu acordo bem, não acordo com fome, tomo um cafezinho lá puro, que eu tomo café puro sem açúcar, sem nada, e bebo água, etc, vou até a hora do almoço relativamente tranquilo. E tem dia e mesmo em dias que eu malho, que eu costumo acordar às 5 horas da manhã para malhar. Dá uma atividade física bem intensa, tal, em circuito, High Intensity Interval Training que eu faço, tá? E eu malho em jejum sem problema nenhum. Depois que você está adaptado à cetose, isso funciona bem. Aliás, mesmo quando eu não estou em cetose, funciona bem para mim, pelo menos. E eu vou até a hora do almoço tranquilo, então eu faço aproximadamente 16 horas de jejum. E uma vez por semana, até pelos benefícios do jejum intermitente, e que um deles, eu vou fazer um vídeo a respeito disso, mas um desses benefícios é você acelerar o processo de desintoxicação e de morte celular. Tá? As células são programadas para morrer, e esse processo se chama apoptose, tá? Uma morte celular programada, e com o jejum você acelera essa morte celular. Poxa, mas as células vão morrer, etc. Mas são células que já estavam programadas para morrer mesmo, e essas células vão ser renovadas. Tá? E isso é comprovado que tende a retardar o seu envelhecimento. E como eu sempre falo aqui nos vídeos, uma das grandes motivações que eu tenho é acompanhar o crescimento das minhas filhas, já que eu fui pai aos 39 anos. E aí eu preciso viver um pouquinho mais, né? Quando eu tiver 20 anos, quando minha filha mais velha tiver 20 anos, eu vou estar com 59. Eu quero ver ela crescer, quero ver ela se casar, me dar neto e por aí vai. Minha melhor chance é tentar me manter jovem, por isso que eu malho, por isso que eu faço jejum intermitente. Então, voltando ao meu jejum, tal, eu faço 16 horas e uma vez por semana eu faço um jejum de 24, que por coincidência eu estou fazendo agora. Tá? Então, aqui são 2h30 da tarde que eu estou gravando esse vídeo e estou sem comer desde 8 horas da noite, tranquilaço. E aí, qual é o meu resultado? Essa prática, mesmo em semanas que eu sou humano, tá? Eu já falei da vodka aqui, eu sou humano e de vez em quando eu faço besteira. Eu tento ser perfeito, mas de vez em quando eu faço besteira. E teve 1 ou 2 semanas aí que eu fiz besteira a semana inteira. É aquela história, o ex-viciado em comida, e se botar o vício dele na frente, ele vai tender a degringolar, tá? E foi o que aconteceu, estou num período meio conturbado e tal. E eu transgredi, mas eu continuei fazendo a prática do jejum. Eu sempre falo aqui que eu não sou muito favorável a jejum intermitente em outros tipos de dieta, mas no meu caso ajudou pra caramba, porque eu tive a disciplina, mesmo sentindo fome, de continuar fazendo o jejum.
E o que acontece? Mesmo semanas que o jejum me ajudou a manter o peso, mesmo comendo besteira, eu observei que o meu percentual de gordura caiu, mesmo comendo carboidrato. Tá? Então é uma coisa que ajuda bastante. Eu tenho uma redução. Se o peso ele não se alterou muito, meu percentual de gordura está caindo. Isso me deixou felizinho da Silva. E teve uma outra semana aí que eu lembro que eu fiz besteira, tal, teve aniversário, coisa do tipo. Tá, novamente, eu aprego diversas coisas aqui, que você deve ser o mais rigoroso possível, mas nós somos humanos, tá? Eu faço besteira também, gente. Faço besteira. E comi besteira nessa semana, mas os jejuns seguraram a onda e nessa semana eu até perdi peso. Até o caramba, tá? Perdi mais de 1 quilo. Tá? Mesmo numa semana comendo besteira. Por quê? Porque o jejum intermitente ajuda nesse sentido. É um período que você não está se alimentando, você está dando espaço para consumir sua gordura corporal. E aí, Jéssica, deixa eu comentar a respeito do xilitol, tá? Dessa coisa que você faz quando a vontade de comer doce bate. A minha sugestão é você diminuir isso cada vez mais, porque cada vez, é aquela história que eu falei do viciado anteriormente, que você coloca o gosto doce na tua boca, tal, vem toda aquela memória de como você gosta de doce, de como aquilo te faz bem, etc. Mesmo que você esteja diminuindo o impacto por ser xilitol, por não ter carboidrato ali, vai afetar a área lá do teu cérebro que controla isso. E como você deve saber, essa área é a mesma que controla desejos por drogas como cocaína, heroína, etc. Essa área acende quando você usa droga e acende ainda mais quando você sente gosto doce. Especialmente se vier do açúcar, então vira uma árvore de Natal em ressonância magnética. Então poder consumir até pode, tá? Mas é o tipo da coisa que o organismo é tão complexo que isso, se você fizer uma besteira dali a um tempo, pode ser que isso esteja relacionado. Então o ideal é você diminuir esse risco não fazendo. Um outro ponto que eu queria comentar aqui, que eu até já dei uma pincelada, mas eu prometi que ia falar mais, é sobre resistência à insulina. Tá? E essa resistência, provavelmente, se você já está magra desse jeito, Jéssica, eu acho muito difícil você ter. Porque, como eu já comentei, ela está relacionada com a presença de síndrome metabólica, diabetes mellitus, obesidade, ou a combinação dos três, e você não tem o perfil, pode até ter, tá? Pode até ter a resistência à insulina, mas você não tem o perfil. Tá? E você, basicamente, você já está fazendo o que tem que ser feito para diminuir a resistência à insulina, se é que você tem. Você está fazendo a dieta low carb cetogênica, e isso é o pulo do gato para você eliminar a resistência à insulina, você aumentar a sensibilidade à insulina. E se você quiser aferir isso, a questão de como está o teu status insulinêmico, tal, tem diversas medidas aí. Glicemia de jejum é uma medida indireta, tal, provavelmente a sua vai dar baixa se você está fazendo as coisas certinhas. Você pode fazer dosagem de insulina também, que aí mede direto se a insulina está alta ou baixa. No paciente na pessoa que mede está fazendo low carb cetogênica, essa insulina vai dar baixa, tá? E existe uma medida de insulina, tá? De resistência à insulina, chamada HOMA-IR, tá? Se escreve HOMA-IR, tá? E isso é um exame que mede direto qual é a resistência à insulina. Então, se esse exame der alterado, você provavelmente tem algum grau de resistência à insulina, mas pelos dados que você me passou, acho difícil. Mas um ponto aqui que eu preciso comentar é a questão das proteínas. Talvez, Jéssica, você esteja comendo proteínas em excesso. E isso é muito comum nas pessoas que começam a fazer um low carb e logo depois estancam. Porque quando você elimina os carboidratos, você tem aquela perda mais acelerada de peso. Mas se você está comendo proteína em excesso, você está tirando o teu organismo da cetose, tá? E aí a tendência é o ritmo diminuir. Quer dizer, essa tendência já existe naturalmente, mas você tem uma estancada plena. E aí eu não tenho como determinar exatamente se isso está acontecendo com você ou não. Tá? Eu vejo muita gente fazendo low carb comendo, baseado naquelas coisas gostosas da dieta low carb, que é carne, bacon, ovo, etc, etc. Tá? Então um dos grandes problemas, entre aspas, da low carb é que o café da manhã, as pessoas ficam presas no ovo com bacon. Então eu pego relatos frequentes de gente que não aguenta mais comer ovo. Tá, por causa do café da manhã, porque as pessoas também não têm o costume de colocar vegetal no prato. E eu vi recentemente uma definição de dieta low carb cetogênica que eu achei sensacional, que eu estou trazendo aqui agora. A dieta low carb cetogênica, ela é basicamente uma dieta vegetariana suplementada com carne. Genial. No meu entender, essa definição é genial e é basicamente o que eu apregoo aqui para você trazer o equilíbrio. Então, no teu prato, Jéssica, 75% tem que ser de vegetal.
tá? 75% do teu prato ou mais, tá? Fazer um Monte Everest de vegetal, regar com uma gordura boa e o espaço que sobrou você coloca um pedaço de carne, um frango, ovo e outra fonte de proteína e aí você vai ter se não tiver 100%, vai estar muito próximo da quantidade de proteínas que você precisa comer diariamente. Então, uma dica prática que eu dou quando a pessoa está nessa situação dobra a quantidade de vegetal que você come e reduz a carne pela metade. E aí você vai ver que a mágica pode acontecer. E por fim, Jéssica, eu peguei aqui, até para acelerar o teu processo, eu peguei aqui que você não mencionou sobre atividade física, já dei uma sugestão, etc. E é para você considerar o início da atividade física, você já está numa fase que provavelmente você está em cetose, então vai ser mais fácil fazer essa transição para a atividade física. Eu não gosto de que a pessoa comece a fazer atividade física como todo mundo faz, né? Começa a dieta e atividade física ao mesmo tempo, especialmente na low carb cetogênica, porque você precisa se adaptar. E aí você pode deixar para lançar mão disso num momento que a estancada esteja acontecendo, porque você vai aumentar o seu gasto metabólico e de gasto calórico também, e aí você consegue dar uma acelerada, dar uma otimizada nesse processo. A atividade física, como todo mundo sabe, por si só não emagrece. Se a tua dieta for ruim, você não vai conseguir emagrecer. No máximo vai ser um atleta fofinho. Mas quando você já está com a dieta ajustada e inicia atividade física, você acelera o processo, sem dúvida. Certo? Então, Jéssica, obrigado pela sua dúvida aí. Eu vou ficando por aqui, tá? Lembrando, como eu sempre faço, que se você curtiu o vídeo, não deixe de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, é só clicar aqui no botão. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching e consultorias, é só mandar um e-mail para mim, vai aparecer aqui embaixo agora, consulta@comeceemagrecer.com.br, que eu te explico todos os detalhes, como funciona, tá? Faço consultoria individual, a gente conversa via Skype, WhatsApp, faço acompanhamento mais prolongado, até 30 dias de acompanhamento prorrogáveis se a pessoa quiser. Tá? Você recebe do suporte total, lista de alimentos que podem ser consumidos, um exemplo de cardápio de 14 dias, tá? Para você não ficar perdido ao começar a fazer a sua dieta cetogênica. Tá? E é só mandar um e-mail para mim que eu esclareço tudo isso. Aproveita nesse e-mail, se você tem interesse no meu serviço, me conta um pouco da sua história, tá? Que eu vejo como, na minha resposta, eu vou ver como isso pode se encaixar, como eu posso ajudar você em relação à tua história também. Eu gosto muito de trocar ideia quanto a isso. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário ou quer sugerir algum vídeo, é só deixar nos comentários aqui embaixo, tá? E eu vou ficando por aqui, até a próxima.